Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu trago para vocês mais um bate-papo aí sobre as mudanças que ocorreram na carteira, falar um pouquinho mais sobre a parte da minha carteira relacionada aos fundos imobiliários. Tiveram muitas mudanças aí no decorrer dessa última semana aí, saíram muitos ativos, então eu dei uma geral aí na carteira de fundos imobiliários. Então no vídeo de hoje é falar um pouquinho aí para vocês sobre o racional dessas mudanças e vamos dar uma conferida para ver como a carteira ficou agora, questão de rentabilidade, quantidade de cota dos ativos. Então, fazer um apanhado geral aí da carteira de fundo imobiliário, da carteira Adeus INSS. Se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o vídeo na qual eu fiz as operações e gravei a tela e mostrei esse último vídeo aqui, ó, mudanças na carteira, tá? Gravei direto da tela do home broker, da corretora que eu utilizo, que é a Necton BTG, e hoje eu vou mostrar, trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho sobre a carteira, mostrar como tá essa parte dos fundos imobiliários, tá? No momento, a parte de fundos imobiliários agora só está com 6 ativos, tá? Um montante aí de R$ 16.884. A variação da carteira está em 2,47%, uma rentabilidade aí de 13,52%, tá bom? No momento, ela representa 19% aí de percentual da carteira, a meta é chegar a 25%. Bom, essa carteira do INSS, agora em dezembro, ela está completando um ano e meio, tá? A gente começou aqui, ó, em julho bota aqui, desde o início. Aqui a gente começou em julho de 2024, então um ano e meio, tá? Um ano e meio de carteira. Então, no decorrer desse tempo aí, muita coisa foi se modificando e agora na última semana aqui de dezembro eu acabei me desfazendo de 3 fundos imobiliários, tá? Que foi o HSML11, fundo de shopping, o HSLG, que é um fundo de logística, ambos da gestora HSI, e o GARI, e o GARI11, tá? Foram esses 3 fundos que eu tirei da carteira, que eu vendi. Os fundos da HSI, o motivo da venda foi a gestora. Quando eu me propus adquirir os fundos, colocar os fundos na carteira, eram como ativos de risco. Então, eu estava ciente do risco que representava os fundos na carteira. A minha carteira, ela como método de alocação, eu tenho um percentual de risco de 20%, mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, então, eu vendi esses dois ativos com lucro, com rentabilidade, e por conta da gestora, eu achei melhor, tomei a decisão de fazer a venda dos ativos por conta da gestora. Ela fez algumas movimentações que não me agradou, algumas atitudes no decorrer desses últimos 6 meses aí, de 2025, ela fez muita, muita coisa que eu considero errada na parte de gestão dos fundos, e eu penso que fundo imobiliário é para te gerar renda e não te gerar dor de cabeça. Então, estava me gerando mais dor de cabeça do que renda. Então, eu resolvi me desfazer desses dois fundos da gestora HSI, HSLG11, que é de logística, e o HSML11, que é de shopping. O Gari, ele fez uma movimentação aí junto com a XP. Ele chegou a vender 10 ativos aí para a XP. Cara, e vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto da gestão da XP. Então, a partir do momento que ele se envolveu com a XP, já não me agradou. E cara, é o que eu falei antes, eu prefiro ter tranquilidade com os meus ativos do que ficar esquentando a cabeça com um determinado ativo. Então, esse foi um dos principais motivos de eu ter desfeito do GAD também. Então, o que eu fiz? Com relação ao shopping, ao fundo de shopping, eu acabei adquirindo uma empresa de shopping. Eu troquei o montante que eu tinha investido do HSML11, eu aloquei em uma empresa de shopping. Mais à frente eu vou fazer outro vídeo para falar especificamente dela, tá? E o restante da verba dessas vendas eu aloquei. Eu aloquei no GGRC, que é um fundo de logística, e aloquei no PORD11, que é um fundo de papel, metade CDI, metade IPCA, tá? Então, no momento, o PORD11, eu estou com 237 cotas, preço médio aqui a 7,90, uma variação aqui de 0,61%, uma rentabilidade aí de 3%, um montante investido aí de 1.884, tá? O PVP do Ford ele está a 0,83. O GGRC agora no momento é o fundo de logística, né? No momento eu estou com 600 cotas, é, o preço médio aqui é a 9,82, tá? Uma variação aqui no momento de 0,6% negativa e uma rentabilidade de 4,43%. O montante investido aqui, o saldo, R$ 5.856, e o PVP aqui no momento está em 0,87. O outro fundo de papel da carteira é o BTCI, que é um fundo de papel, ele é majoritariamente IPCA, tá? Eu estou aqui com 200 cotas, a um preço médio de 9,96, e no momento aqui uma variação positiva aqui de 2,89, tá? Uma rentabilidade aqui de 10,84% e um montante investido aqui de
R$ 2.864. No momento, o PVP desse fundo está em 0,93. Mas o outro fundo aqui é o TRXF, eu estou com 25 cotas desse fundo, que é um fundo híbrido, né? Ele tem logística, tem renda urbana, tem hospital no portfólio, então ele é um fundo quase que vamos dizer que ele é um multi-estratégia do tijolo, tá? Tem tudo que você imaginar no tijolo, agora o TRXF está incorporando aí para o seu portfólio, tá? Eu estou com preço médio aqui, as 25 cotas, né? Há um preço médio aqui de 95,05 centavos, tá? Uma variação aqui negativa no momento de 0,37% e uma variação, aí uma rentabilidade aqui de 0,8%, tá? Um total aqui de R$ 2.367 investido, o PVP do fundo no momento a 0,94. O outro fundo aqui é o BTLG11, é um fundo de logística, eu estou com 20 cotas, a um preço médio aqui de 97,69, no momento aí uma variação positiva de 3,91% e uma rentabilidade aí de 19,39%. Tá? Um montante investido aí de R$ 2.080 e o PVP do fundo no momento está a 0,98. O último fundo aqui da carteira é o RZTR11, que é um fundo de terras agrícolas. Eu estou com 30 cotas, a um preço médio aqui de 85,65, uma variação aí de 12,21% e uma rentabilidade de 25,71%. Tá? Um montante investido de R$ 2.883 e no momento esse fundo está com PVP de 0,99. Então, nenhum fundo da carteira está com PVP acima de 1. Os fundos imobiliários continuam em oportunidade, pelo menos os da minha carteira. E agora falar um pouquinho sobre a rentabilidade e valorização. Vou mostrar para vocês aqui a minha tabelinha aqui de controle dos fundos, mostrar para vocês a rentabilidade da carteira. Então, após essa movimentação de venda de fundos e aumento de posições que ocorreu, como eu falei, eu aumentei a posição do GGRC para 600 cotas, aumentei a posição do PORD para 237 cotas. A carteira está com uma rentabilidade de 1,02% ao mês. Então, é rentabilidade e tranquilidade, ok? Não adianta você ficar com uma carteira é, rendendo pouco e te dando dor de cabeça. Então, eu prefiro ter uma quantidade menor, no momento, de ativos com uma rentabilidade, beleza, muito boa, acima de 1% ou próximo de 1%, mas o principal é tranquilidade. É, é isso que eu prezo para minha carteira, tá? Então, não adianta ficar com ativo em carteira e ficar estressado com o gestor fazendo merda, entendeu? A real é essa. Não é porque é ativo de risco que eu tenho que aceitar as burradas e as tomadas de decisões erradas de certos gestores. Então, essa é a vantagem de você ser o senhor da sua carteira. Essa é a vantagem. Você aloca da melhor forma, escolhe os melhores ativos e os ativos que vão te proporcionar a melhor rentabilidade sem dor de cabeça. Então, outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o TRXF. Não sei se todos ficaram sabendo, na última sexta-feira, no fechamento de mercado, ocorreu um rebalanceamento de um grande fundo aí, internacional, e esse rebalanceamento ele acontece sempre no leilão de fechamento é, da bolsa, né? Então eu sempre fico ligado, sempre que tem esse rebalanceamento desse fundo, eu sempre fico de olho nos ativos para tentar se aproveitar das oportunidades que possam vir a surgir. E não foi diferente dessa vez. Esse grande fundo ele fez uma venda enorme do TRXF, vocês podem ver que a cotação fechou aqui, ó, 93,75, e aqui eu vou mostrar para vocês aqui a ordem executada. Eu fiz uma compra aqui, ó, de 15 cotas. Eu lancei a ordem a R$ 97 no leilão de fechamento a cotação fechou a R$ 93,75. Pode ver aqui pelo horário, ó, dia 19/12, às 18h14. Foi o horário de fechamento do leilão. Então eu consegui comprar o TRXF, 15 cotas, a R$ 93,75. Então, essa foi a movimentação aí na sexta-feira, né? Uma movimentação na qual eu consegui comprar essas cotas aí a um preço top aí, né? Um ativo aí muito bom a bons preços. Então, esse foi o racional das mudanças aí dos ativos da minha carteira de fundo imobiliário e trazer para vocês também que algumas pessoas me perguntando sobre essa questão aí da rentabilidade da carteira, porque eu não estava fazendo muito aportes aí nos fundos imobiliários e nesses últimos meses eu acabei priorizando mais as ações. Depois eu vou fazer um outro vídeo específico sobre a ação de shopping que eu comprei, que foi a Allos, em substituição do HSML, ao invés, eu troquei o fundo de shopping, fundo imobiliário de shopping, pela ação de shopping. Então, mais à frente eu vou fazer um vídeo
falar bem detalhado aí sobre esse ativo, sobre essa empresa Allos, tá. Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que o conteúdo tenha te agregado. Eu espero que se você se inscreva aí no canal, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E, de coração, eu espero que o conteúdo tenha te agregado em algo, ok, pessoal? Então, agradecer aí o apoio de vocês. Já chegamos a 165 inscritos aí no canal, então o canal tem praticamente aí 6 meses. Então, a tônica é agradecimento mesmo e muito obrigado. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo, ok, pessoal? De coração, muito obrigado aí e até a próxima. Forte abraço.